Vera, o título da sua tese é Descentralização Federativa e Coordenação Intergovernamental. Um estudo sobre a integração dos municípios brasileiros ao Sistema Nacional de Trânsito. O que você estudou exatamente no seu doutorado, Vera? Bom, Rodrigo, esse é um estudo que dialoga com a literatura, que está tratando sobre o federalismo e as relações intergovernamentais no Brasil, que também toma essa parte da descentralização das políticas, como que isso transita entre os entes federativos no Brasil. Como objeto da tese, como objeto claro de estudo, nós tomamos a política de trânsito, a política nacional de trânsito, mais especificamente como os municípios começaram a fazer parte dessa política. A gente tem que olhar lá para 88, para a Constituição, que muda um pouco como as coisas se dividem no Brasil, é isso? Sim, o Brasil teve 3 códigos de trânsito, né? Um que é da década de 40, um que é do finalzinho da década de 60 e um outro que é do finalzinho da década de 90. Então, esses 2 primeiros códigos, eles foram realizados em períodos de maior centralização política do Brasil, né? Inicialmente, nós tínhamos aí Getúlio Vargas, no comecinho da década de 40 ainda, e depois já era regime militar. Então, nós tivemos modelos que eram mais centralizados também na parte do trânsito no Brasil, mais concentrados na figura do Estado também, do ambiente federal. Com a Constituição de 88, nós temos um caminho mais claro rumo aos municípios, uma descentralização das políticas que acabam acontecendo depois em decorrência, também na educação, na saúde, a gente tem um envolvimento maior dos municípios. E o Código de Trânsito novo, que é do final da década de 90, que é de 97, mas com vacatio legis inicia em fevereiro de 98, ele também traz os municípios como parte, pela primeira vez, como também parte que vai realizar as políticas de trânsito no Brasil. Então, sim, ele é influenciado, a Constituição mantém para o governo federal o princípio de legislar sobre a política no Brasil, mas estados e municípios são implementadores dessa política. Então, só para a gente entender, a Constituição de 88 acaba compartilhando um pouco mais as responsabilidades, e o Código de Trânsito vem para determinar isso mais claramente. Sobre as questões do trânsito, município, estado e governo federal acabam tendo responsabilidades. Isso sai quase que exclusivamente do governo federal e os municípios acabam tendo uma responsabilidade maior para legislar e para atuar sobre o trânsito, é isso? O governo estadual, desde o princípio, acaba sendo o ente mais forte nessa política de trânsito. Pela forma como a política foi se construindo no Brasil, os estados acabaram sendo o ente mais fortalecido. E os municípios, embora eles ganhem atribuições nesse novo código, e atribuições muito claras, inclusive eles têm a maior parte, mais de 60% de todo o objeto, daquilo que é objeto de fiscalização, cabe aos municípios. Mas, ao mesmo tempo, passado 15 anos ou mais já do Código Nacional de Trânsito, só 20% dos municípios se integraram ao Sistema Nacional de Trânsito. Então, na verdade, nós estamos com um vácuo de 80% das comunas brasileiras que ainda não estão integradas ao Sistema Nacional de Trânsito. Só que, da forma como foi feita a distribuição das competências, nenhum dos outros entes, nem o federal, nem o estadual, podem realizar as políticas que cabem aos municípios. Então, hoje nós temos no Brasil um ambiente que está descoberto ou que está trabalhando com uma regulamentação incompleta na área de trânsito, que é o dos municípios que não estão integrados. O que quer dizer se integrar a esse sistema? Como isso acontece na prática? Muitas das políticas que foram feitas ou implementadas ou modificadas a partir da Constituição de 88, elas exigiram das municipalidades que eles se qualificassem para passar a implementar políticas naquele setor. Então, da mesma forma que para a saúde se exigiu, por exemplo, que os municípios criassem conselhos municipais de saúde e que se qualificassem administrativamente para fazer a gestão dos recursos que adviessem do SUS, para a área de trânsito também se colocam algumas exigências. Então, o que o município precisa fazer? Ele precisa criar um órgão executivo municipal que vai gerenciar as atividades de trânsito, e ele também precisa criar juntas administrativas que vão fazer os recursos das infrações, que se chamam JARIs, no âmbito municipal. Diferentemente das outras políticas, o município não tem conselho municipal de trânsito, como tem o Estado e a União. Mas ele precisa criar essas 2 instâncias, que uma instância recursal, e porque ela é relevante, porque, por exemplo, o município aplica uma multa, o município tem o direito de recorrer dessa multa. Se o município não tem essas estruturas, aonde vai o município? Então, o cidadão fica tolhido do seu direito. Então, uma vez que ele crie esses
Esses dois mecanismos, ele se credencia no ambiente estadual, que vai fazer um acompanhamento para ver se efetivamente isso está realizado, e se credencia junto ao governo federal. A partir desse momento, ele teria acesso aos cadastros também que ele necessita para poder exercer a fiscalização de trânsito e as outras políticas que são necessárias. Então, como você disse, 80% dos municípios ainda não criaram essa estrutura e nós temos um vácuo, então, é isso? Exatamente. E esse vácuo, isso é muito importante que nós consideremos, porque quando nós observamos os dados, o que a gente percebe? De que dos 5.570 municípios que nós temos hoje, só 20% está integrado. E quem são esses 20% que está integrado hoje? São basicamente os municípios maiores do Brasil. E aí o que eu me perguntava quando eu observei esses dados foi, então por que só os municípios grandes estão integrados? E o que nos imaginamos como o senso comum? O que o senso comum nos diria? É onde estão os principais problemas de trânsito. É inegável que cidades maiores tenham problemas graves a serem resolvidos, principalmente de tráfego de veículos, não? Só que quando você pega um dado como a letalidade no trânsito, a letalidade por acidentes de trânsito e distribui isso nas comunas brasileiras, o que me mostrou os dados estatísticos e que estão na tese? Que, na verdade, se existe uma correlação entre tamanho do município e letalidade, ela é negativa. Então, nós observamos que há municípios pequenos que têm, como a média Brasil hoje está em torno de 23 mortos a cada 100 mil pessoas por ano. Então, você tem municípios médios e pequenos que têm 300 mortes a cada 100 mil e a cidade de São Paulo, num contraponto, que tem 7 sobre 100 mil. Então, se nós observamos isso numa correlação, o que a gente acaba percebendo é que os municípios maiores são aqueles que têm uma menor correlação entre o número de pessoas e os acidentes letais de trânsito. Então, se morre muito hoje no Brasil em municípios médios e pequenos, mais proporcionalmente do que se morre nos municípios grandes. Ou seja, os problemas eles estão distribuídos de forma equânime. Então, não há uma problemática maior nos ambientes, nos municípios que são maiores. Eles estão distribuídos por todo o Brasil, nos municípios médios, nos municípios pequenos também, né? Lembrando que o Brasil, 70% dos nossos municípios têm menos de 20 mil habitantes. E a gente não pode excluir esses municípios da legislação. E a legislação, ela é universal. Ela não diferencia municípios grandes e municípios pequenos. Que é uma diferença, por exemplo, no plano diretor, que exigiu inicialmente que só os municípios com mais de 20 mil habitantes tivessem um plano diretor da sua estruturação urbana e da sua estruturação do município como um todo. Para o trânsito, isso não é exigido. Então, a lei diz, todos são iguais, há uma igualdade horizontal, só que apenas alguns foram integrando e os outros se quedaram na forma como estavam, mantiveram o status quo diante da legislação. Agora, esse resultado que chama atenção, como você disse, o senso comum apontaria que os problemas maiores estão nos grandes municípios. Mas quando a gente vê que morre proporcionalmente mais gente nos pequenos, isso pode estar diretamente relacionado justamente ao fato dos menores, ou 80% dos municípios não terem se integrado a esse sistema, é isso? Então, o que nós imaginamos é que sim, a política de trânsito, o que cabe à política de trânsito? Né? Nós estamos tão acostumados, principalmente na cidade de São Paulo, a tomar o trânsito como se fossem só os carros na rua e os problemas que nós temos para nos locomovermos porque temos muitos congestionamentos. Mas, na verdade, trânsito é desde se você conduz pela mão direita ou pela mão esquerda de uma via. É como são segregados os espaços no ambiente urbano. Quem caminha pela calçada, aonde se vai de moto, aonde se vai de bicicleta, aonde estão os carros, onde está o transporte coletivo. Né? Toda essa segregação, isso também são políticas de trânsito. Toda a parte educacional para o trânsito também é tão relevante, Rodrigo, e ela tem sido tão olvidada no Brasil, tem sido deixada tão de lado. Então, quando você parte desse pressuposto, que é uma política universal, porque sim, se você não ensina para uma pessoa aonde ela tem que caminhar, o que acontece com ela? Se você não a ensina que ela tem que atravessar na faixa, se você não ensina um motorista que ele tem que parar para quando vem um pedestre, que são os mais frágeis, que ele tem que diminuir a velocidade se ele passa perto de uma escola, aonde ele vai aprender isso? Por exemplo, um ciclista. Quando nós estudamos para tirar a licença de conduzir, para tirar a carteira nacional de habilitação, nós estudamos as regras de trânsito. Sim, você aprende como deve parar, como tem que, por que mão você conduz, como estão as regras. E uma pessoa que não tirou a carta de trânsito, um ciclista, por exemplo,
Quem vai ensinar ele? Quais são as regras de trânsito? Como ele tem que se locomover? Parece um problema que não, um problema irreal, não, mas todo mundo sabe isso. Olha o número de mortes que nós tivemos no litoral paulista, por exemplo, com as bicicletas elétricas, porque são veículos que andam a uma velocidade de até 60 km por hora, que as pessoas andavam como se estivessem andando numa bicicleta convencional, sem utilização de equipamentos de segurança, muitas vezes na contramão da via, por vezes nas ciclofaixas, colocando em risco a vida das outras pessoas. Né? Então, toda essa parte da educação, ela também é tão relevante. Só que o que tem, que é uma das coisas que estruturam a tese, que é o que nós chamamos de paradigma fiscalizatório. O que acabou direcionando o pensamento das comunas no Brasil e, enfim, de todos os órgãos de trânsito. Uma prática muito mais fiscalizatória do que uma prática de educação ou de mobilidade. Então, embora os municípios tenham muitas atribuições, tanto no campo da educação como no plano de planejamento urbano para a mobilidade das suas populações, a maior preocupação acabou ficando por sobre a fiscalização. E isso é um pouco herança também de como foi se estruturando a política no Brasil, em partes que são mais, em períodos políticos que foram mais centralizados, heranças também do regime militar, toda a vinculação que nós tivemos desde o princípio da política às polícias, seja civil, seja militar, né? Então, elas trazem, e não o fazem porque é certo ou errado, mas porque é o comportamento do campus dessas instituições, né? É o modus operandi do vigiar e do punir. Isso acaba vindo para dentro da política de trânsito também. E naturalizou-se para nós imaginarmos o trânsito como apenas uma política imperativa que nos diz só como devemos nos comportar. E que se não fazemos da forma como está escrito, vamos tomar uma multa. E não necessariamente precisa ser assim. O paradigma fiscalizatório, tema central para a sua tese, sim, a gente pode dizer que é o famoso, em vez de prevenir, você pune quem erra. Exatamente. Isso tem a ver com a arrecadação? Com certeza que tem, Rodrigo, porque as estruturas desse paradigma fiscalizatório, primeiro porque é um paradigma, né? Então, pensando na própria palavra paradigma, o que nós queremos dizer? Que é o pensamento que está central na política e orienta as decisões, seja do órgão federal, seja do órgão estadual, seja do órgão municipal. Se nós tomarmos todas as publicações que foram feitas pelos órgãos federais, como pelo Denatran e pelo Conselho Nacional de Trânsito, desde o princípio da estruturação desses órgãos, nós temos que em torno de 30% das publicações são voltadas à fiscalização. Nós temos um grande percentual que é voltado às estruturas de mercado, como vão funcionar as empresas no setor, a qualificação que devem ter e tudo mais. E apenas 1% ou menos do que isso dedicado às práticas de educação. Então, quando você olha os dados, e eu tive o capricho de tomar todas as publicações desses dois órgãos no Brasil, por todos os períodos, e fazer essa contagem, você chega a se assustar. Como tem sido um descaso na política no Brasil, todo o tema educacional, o tema de formação para o trânsito das pessoas. Então, sim, que estamos remediando, indo atrás de multas e nessa parte, e esquecendo da educação. E esperávamos que o quê? Que depois do Código Nacional Novo, que vem depois da Constituição, e as duas cláusulas que trata de trânsito na Constituição Federal diz que a União cabe o direito de legislar sobre e que todos os órgãos de trânsito, todos os ambientes federativos do Brasil têm obrigação de promover educação para o trânsito. E onde está isso na nossa política de trânsito? E ao mesmo tempo que nós nos olvidamos muito da educação, por todos esses períodos, o novo Código de 98 não melhora esse percentual. Ele não traz mais do que os anteriores traziam, ele também está renegando essa parcela que, digamos, seria 50% do que deveríamos fazer. E se vai muito mais para a fiscalização. E o que acaba acontecendo? Se criaram aparatos que facilitam essa prática. Então, por exemplo, todos os aparelhos de vigilância eletrônica, eles facilitam isso, porque uma vez instalados, se conecta com os sistemas, eles leem as placas e dali se emitem as multas. Tanto que muitos municípios deixaram de observar se as pessoas falam ao celular ou não, se as bicicletas estão regulares ou não, se os transeuntes, se os pedestres estão circulando onde eles deveriam ou não, porque para isso você precisa de pessoas, você precisa uma estrutura de pessoal e as câmeras não. Uma vez instaladas, o recurso é certo.
Então, preocupou-se muito mais em instalar esse tipo de aparato do que ter uma política mais integrada de trânsito no Brasil. E aí nós temos uma grande questão dessa política que também a diferencia das demais. A política de trânsito não necessariamente tem problemas orçamentários. Se uma política de saúde apenas demanda dos impostos do Estado, as políticas de trânsito são o contrário. Elas geram recursos, seja das multas, seja das taxas, seja dos impostos como IPVA. Eu imagino que hoje, eu tenho dados que estão na tese, então já completamos quase um ano, né? Então, o que são um pouco desatualizados nesse sentido, mas imagino que ao menos uns 18 bilhões de reais estão girando no estado de São Paulo hoje em torno dessa política apenas em âmbitos estaduais. Então, se você juntar os municípios, há recursos para fazê-los, mas eles acabam sendo direcionados ao contrário do que diz a lei, que a lei é muito clara, ela diz que todos os recursos que advêm das multas de trânsito têm que ser revertidos em educação e fiscalização para o trânsito. Isso também não está acontecendo. Então, também é um alerta aos tribunais de contas para que observem as contas públicas dos municípios para ver, e dos estados e da União e tudo mais, para ver se efetivamente esses recursos estão sendo implementados aonde eles deveriam estar. Quando nós olhamos a distribuição dos municípios integrados por pessoas e por veículos, a correlação maior está com veículos. Varia aproximadamente junto, mas quanto mais rico o município, mais veículos, em proporção ao número de pessoas. E se você tomasse as pessoas como a tua base central, como a tua preocupação principal, nós teríamos uma correlação maior entre o número de municípios integrados e o número da população, mas não é assim, é atrás dos veículos. E o que imaginamos? Que quanto maior o número de veículos, mais fácil fiscalizá-los, mais recursos para os cofres públicos. A conta que faz a municipalidade, ela precisa fechar. Então, o que acontece? Se você tomar, ao contrário do que inaugurar uma creche, inaugurar uma escola, inaugurar um hospital, traz uma visibilidade muito positiva para um governante, você já viu alguém fazer um evento público para inaugurar um radar? Se possível, eles estão escondidos. Sempre que possível. Se a lei não os obrigasse a estar em ambientes abertos para que as pessoas pudessem ver, provavelmente estariam encobertos em algum lugar assim. Então, os políticos municipais, o que eles acabam fazendo? A prática do blame avoidance. Então, eu quero evitar a minha culpa, então eu vou aqui... Muitos prefeitos com quem a gente conversa, você vai conversar com eles para as políticas de trânsito. Eles dizem, mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa nesse sentido? Como que... Não imagino que desconheçam a lei, mas que como se eu puder e se ninguém estiver me obrigando, eu não vou fazer, porque não me traz visibilidade política. Então, nos municípios pequenos, imagina um município com 5 mil habitantes, com 10 mil habitantes, embora tenha um número de mortes alto. Eu vivencio isso, minha família vive num município de 20 mil habitantes, a quantidade de pessoas que morrem todos os anos é altíssima. É altíssima, se perdem muitos membros das famílias em função disso. Mas o prefeito e o órgão executivo local, ele fica imaginando, mas eu me sento com eles, nós vamos na mesma missa, nós sentamos no mesmo bar, nós almoçamos na mesma comunidade, como é que eu vou multar o meu vizinho? Então, existe uma interligação entre essas relações pessoais nos municípios menores que também dificultam. Então, se ele não vê nisso um lucro financeiro para o município, essas outras questões acabam pesando muito. O fato dos municípios não terem sido estruturados com registros próprios, apenas os estados têm os registros, o município precisa se conectar ao estado. O município também não tem polícias, ele precisa se conectar ao estado para isso. Então, o estabelecimento administrativo destes convênios, o custo negativo que tem para a municipalidade, e se a arrecadação for baixa, como ele tem na cabeça que ele só precisa fiscalizar, ele não tem na cabeça a outra parcela das práticas que ele precisa executar, ele deixa mais para lá na agenda. Ele toma outras coisas como mais relevantes na sua agenda política. Agora, esse paradigma fiscalizatório, ele está mais presente nos municípios menores, nesses 80% que não estão integrados, ou isso é algo que perpassa desde o grande município até o menorzinho de todos? Ele perpassa não só os municípios, Rodrigo, mas esse paradigma, ele é o coração da política de trânsito no Brasil, infelizmente. Ele está desde você observar as regulamentações federais, há uma preocupação muito maior com a parte da fiscalização que da educação, fazendo um comparativo entre esses dois. Claro que existe toda uma parte de regulamentação para os padrões da política, mas deixemos isso de lado. Na parte do ambiente estadual, da mesma forma, né? Então, não é uma questão só dos municípios, não estou aqui de forma alguma atacando os municípios.
e observando também os municípios. O que dificultou, digamos assim, que aparece mais hoje, que os municípios estão afastados da política, também foi que a implementação, quando se modificou o Código em 98, para os estados foram apenas alterações incrementais. Não se mudou estruturalmente o que faziam os estados. Para a União também se mantiveram os 2 órgãos federais da mesma forma como estavam. Foram apenas mudanças incrementais na política pública. Mas para os municípios foi uma mudança radical. Então, todo o path dependency dessa política, toda a dependência da trajetória, ela acabou fortalecendo os ambientes estaduais e os municipais ficaram como que eles tiveram que, a partir de 98, inventar como se realizaria essa política, criar essa política. E sem instrumentos, embora tenham que fazer em torno de 60% daquilo que está previsto no Código lhes caiba, em ambientes fiscalizatórios, por exemplo, eles não detêm os equipamentos necessários para isso, porque eles precisam criar forças policiais. O município de São Paulo tem, quando eu digo policiais, é no sentido da fiscalização e não necessariamente no sentido de polícia armada, né? Então, nós temos aqui o DSV, por exemplo, no município de São Paulo, temos a CET, que foi criada para executar essa política. Então, existe um corpo fiscalizatório, mas isso para muitos municípios acaba passando ao largo das suas prioridades naquele momento. Então, aparece mais nos municípios porque eles tiveram que criar isso e não só serem incrementais, sem ter acesso aos cadastros diretamente, por exemplo, sem ter acesso às polícias, porque para os órgãos executivos estaduais, nós temos o apoio das polícias militares, tanto rodoviária quanto para ambientes urbanos. E às vezes fica um pouquinho confuso isso, que as pessoas geralmente imaginam que as multas são do Detran, por exemplo. O Detran não tem câmeras de fiscalização, por exemplo. Todas as multas ou toda a fiscalização do Detran, ela se faz sobre a parte documental. Então, documento veículo, documento da pessoa. E do município, tudo aquilo que é uso do solo. Estacionamento, parada, comportamento dos indivíduos, também como no ambiente estadual. Então, quando o município não tem acesso a esses recursos e necessita criar tudo isso, se criam como que algumas dificuldades que ele precisa romper. E aonde a gente vê que isso está se modificando? Em estados como Rio Grande do Sul, como Rio de Janeiro, como Mato Grosso do Sul, que tem uma preocupação do ambiente estadual em induzir os municípios para que façam essa integração ao sistema nacional. Pois é, a tua pesquisa, além de diagnosticar, ela aponta caminhos também que podem levar a uma alteração, uma transformação dessa realidade? Sim, Rodrigo, dois caminhos são acabam sendo, se não ditos de maneira tão clara, mas pelo menos que se indica que é possível fazer. Nós temos hoje uma estrutura no âmbito federal que precisa ser apoiada para que ela possa executar todas as suas funções. Você imagina hoje o nosso órgão executivo no governo federal de trânsito para todo o Brasil, para controle de cadastros, para controle da integração dos municípios, para apoio administrativo, para composição de políticas de educação para o trânsito que sejam em âmbito federal e que possam integrar todos, contam hoje com em torno talvez de 25 pessoas. Para um país como o nosso, que é quase continental, né? Então, existe uma preocupação e existem recursos para isso. Então, em torno de 5% de todas as multas de todo o país, mais uma parcela do seguro DPVAT, mais, enfim, outros recursos que são destinados, vão para um fundo específico que se chama FUNSET. E esse fundo hoje faz superávit primário dentro do governo federal. E existem esses recursos, que são bilhões e bilhões de reais, que estão quase intocados desde que foram criados, a partir do novo Código de 98. Então, se esses recursos puderem ser revertidos em programas específicos ou de forma como o SUS faz, tá? No âmbito da saúde, há recursos federais que são destinados para que os municípios cumpram as exigências e executem as políticas. Então, existem meios de realizar essa política hoje. E também no âmbito estadual, que é um dos capítulos da tese, que é o último capítulo, que é o estudo sobre o estado do Rio Grande do Sul. O que nós percebemos ali no estado do Rio Grande do Sul? Houve um comprometimento do ambiente estadual de induzir os municípios para que se integrem. Como eles fizeram isso? Inicialmente, compreendendo junto com o Ministério Público de que o município não pode se negar a executar a lei. Não é uma escolha, não está dito na lei que o município, se quiser aderir, o faz. Está dito que ele tem, que ele deve fazer, né?
está escrito na Constituição que ele tem que fazer políticas de educação. Então, é como se nós tivéssemos hoje uma nuvem entre o que diz a lei e a execução das políticas. Porque se toma o princípio federativo de que o ente escolhe aquilo que ele vai executar ou não. Mas da mesma forma que os tribunais de contas hoje obrigam os municípios que se gaste o percentual mínimo em saúde, que se gaste o percentual mínimo em educação e que se os prefeitos não o fazem, eles precisam prestar contas ou são indicados por isso, o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul também compreendeu isso. Então, junto com o Ministério Público, que compreendeu que se o município se nega a executar a sua política, ele está levando a risco de vida os seus munícipes, né? É um risco desnecessário. O Tribunal de Contas também compreendeu que o município não pode negar arrecadar recursos, porque se está previsto que ele deve fiscalizar que essas multas vão gerar recursos que podem ser revertidas numa melhoria de vida para a sua população, ele também não deve se negar. Então, com o apoio desses dois órgãos de controle externo, com uma compreensão do órgão executivo de trânsito, que reuniu-se com as polícias rodoviárias e com a polícia militar, e se reuniu também no gabinete do vice-governador, e criaram um comitê de trânsito, eles vão de município em município explicando como deve ser feito. E assim eles estruturaram um sistema de processamento da fiscalização, um programa especial de educação, em que eles fornecem os materiais educativos, a prática de fiscalização da alcoolemia, por exemplo, é toda feita em conjunto entre um e outro. E eles têm logrado resultados muito positivos. A meta do governo é que até o final do ano passado, 2013, estivessem integrados pelo menos mais de 95% dos municípios. E eles já estão batendo a meta. Então, hoje o Rio Grande do Sul está com praticamente a integralidade dos seus municípios no Sistema Nacional de Trânsito. Então, nós vemos que, assim, com essa determinação do ambiente estadual, em fazer as relações intergovernamentais, coordenando essas relações, eles conseguem estimular os municípios para que venham para a política. E o fazem também porque é um sistema em que todos ganham. O Estado também se fortalece a sua imagem pública, fortalece a sua imagem no cenário nacional entre os outros órgãos executivos de trânsito. A população ganha porque efetivamente tem morrido menos pessoas. As campanhas integradas que foram feitas entre o feriado de Natal do ano retrasado até a Páscoa do ano passado, eles não perderam uma única vida nas estradas. Então isso é uma revolução para um país como o Brasil, que perde tantas vidas nas estradas todos os anos. Então, aonde nós temos esse ambiente em que há um estímulo do governo estadual para que os municípios venham para o sistema e se integrem, a gente vê um resultado um pouco mais positivo. Então, existem esses dois caminhos principais, que a gente passe a utilizar esses recursos que estão disponíveis no ambiente federal para reverter em práticas que vão levar o Brasil a um patamar melhor do que hoje estamos como 5º lugar em mortes no mundo, no trânsito. Então, e que melhore um pouco esses índices e também nesses ambientes estaduais, porque o que acontece em muitos estados, não se faz diferença entre os que estão integrados ou não. A Polícia Militar pode atuar naquele que não está integrado. Eu cedo os meus cadastros para aqueles que não estão integrados. E, na verdade, você está prejudicando a tua população, porque nesses ambientes a população não tem acesso às juntas administrativas de recursos, por exemplo. Ele sai prejudicado. Vera, só para finalizar, por tudo que você disse, isso parece passar muito por vontade política, e não só do administrador, mas como você mencionou, do Tribunal de Contas, uma série de esferas. E como você mencionou também, aparentemente, a gente pensar o senso comum, o trânsito vem depois das preocupações com saúde, com educação. Na verdade, isso tem um custo, especialmente na saúde, com os acidentados, gigantesco, né? Então, a vontade política é muito importante, de fato, nisso? Com certeza. E eu acho que também, Rodrigo, o que está acontecendo é que está acontecendo um despertar para essa política. Essa tese foi uma das primeiras que nós tivemos no Brasil no tema de trânsito, porque é uma política que não é estudada. Da mesma forma, os tribunais de contas, o Ministério Público também está atentando para suas competências em observar esse tipo de execução. Se os recursos que advêm, por exemplo, da fiscalização estão sendo revertidos para a melhoria de vida das pessoas. E como você disse, é uma política universal. Se nós pegarmos os dados, por exemplo, a cada motociclista hoje acidentado na cidade de São Paulo, o custo médio de tratamento para os cofres públicos está em torno de R$300 mil. Então, quantas outras vidas em coisas de políticas mais básicas de saúde poderia estar sendo utilizado esse recurso que está sendo utilizado para remediar um problema que nós poderíamos evitar de uma outra forma. Vera, muito obrigado pela entrevista. Obrigada a vocês.